live sobre emagrecimento. Então, eu sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, atendo, né, na clínica, atendo online, atendo no consultório, tenho um canal no YouTube também, que é o Meditos Brasil, com sessões de hipnose para emagrecimento e para as diferentes questões emocionais. E então, a live de hoje também é em comemoração, para agradecer, já mais de 5.000 seguidores aqui no TikTok, então está sendo bem bacana produzir conteúdo aqui para o TikTok. E hoje então já a segunda live sobre esse tema, então todos que acessarem e participarem aqui da live podem fazer perguntas ligados a esse tema, né, do emagrecimento, né. Eu venho cada vez mais produzindo conteúdo com esse objetivo, né, em relação ao emagrecimento, principalmente o emagrecimento com a hipnose. Então você pode enviar perguntas aí também durante a live e na medida do possível eu vou respondendo. Então obrigado a todos que já estão chegando aí. A Eliette Freitas, obrigado por estar acompanhando. A ideia da live de hoje é falar então sobre o emagrecimento e o emagrecimento como estilo de vida, né, e as escolhas, né, que nós fazemos no dia a dia que nos conduzem, né, para o tipo de relação que nós temos com o nosso próprio corpo, a relação que se tem com os alimentos, né. E, por exemplo, nesse período, né, de pandemia e tudo mais, né, as pessoas falaram muito, né, dessa coisa do aumento de peso, né, durante a pandemia. Isso esteve muito presente, né, a mudança de rotina, a mudança na forma de se alimentar, alimento muito mais disponível em casa, por exemplo, né, então sem esse olhar do externo, né, por vezes o olhar do externo também acaba servindo de filtro, né, mas nesse período todo, né, as pessoas não tiveram tanto esse filtro e por isso, por vezes, exageraram um pouco, né, em relação à alimentação, né. Então é claro que a pandemia, né, algumas pessoas falaram, aumentei muito de peso, né, durante a pandemia. Então isso é um número realmente estatístico, que é perceptível, né, em torno de 50% das pessoas tiveram algum tipo de aumento de peso, mas é claro que ao mesmo tempo outros 50% não tiveram, né, esse aumento de peso. Então é importante perceber que, obviamente, não é a pandemia, né, que aumentou o peso, e sim a forma, né, como as pessoas lidaram com a pandemia ou lidaram com a sua forma de se alimentar aí no dia a dia, né? Então, tanto pessoas aumentaram quanto pessoas diminuíram o peso durante esse período. Isso está muito ligado, por vezes, às próprias emoções, né? Então, por vezes, a ansiedade, os medos envolvidos, a angústia, tudo isso faz com que, por vezes, se vá para esse direcionamento do alimento, né? Que é um prazer imediato, que é um prazer mais fácil, né? E é interessante, né, se você voltar no tempo aí, talvez no começo da pandemia, né, tinha muitos memes, né, aquela coisa de, olha, projetando, né, o aumento de peso, né, então os memes do tipo, olha como eu irei terminar a quarentena, né, porque se falava isso lá muito no início, né, quase como uma foto do antes e depois, né. Só que esse tipo de relação, isso cria uma conexão, né, com a nossa mente e gera algum tipo de referência, né? A sua mente usa isso como referência, né? E aí você já começa a aceitar a ideia de que realmente você vai aumentar de peso e que é inevitável aumentar de peso. Então, o emocional, ele trabalha muito, né, nesse sentido, né? É uma profecia autorrealizável mesmo, nesse sentido de projeção, mesmo que por vezes seja
uma brincadeira que você está fazendo, mas é o tipo de relação que a sua mente absorve aquele tipo de conteúdo e você acaba indo para essa direção e você começa a fazer micro escolhas no seu dia a dia que acabam te conduzindo para essa direção de aumento de peso, né? E por vezes você não percebe, obviamente, no dia a dia, né? São pequenos movimentos que acabam te conduzindo para esse lugar, né? Então é quase como um objetivo que você coloca para a sua mente. Então é importante você perceber que tudo que você estabelece para a sua mente, seja no positivo, seja no negativo, isso por vezes a sua mente ela vai trabalhar nessa direção. Então tão melhor você realmente se alimentar de objetivos, de pensamentos que realmente vão te levar para onde você deseja ir, né? E muito do aumento de peso está ligado à parte emocional. Então, cuidar da parte emocional é extremamente importante quando se pensa em uma diminuição de peso, na busca, né, de uma alimentação saudável, de um corpo adequado, de um corpo mais ideal para você. Então, a parte mental ela jamais poderá ser descuidada, né? Você o tempo todo precisa prestar atenção no tipo de pensamento que você está tendo, no tipo de emoção que você está tendo, porque muito, né, daquilo que por vezes você tem como comportamento no dia a dia em relação à alimentação, ele é motivado pelas suas emoções, né? Seja uma ansiedade, seja uma tristeza, uma sensação de abandono, uma decepção. Quer dizer, tudo isso impacta na relação que você tem, né, com o alimento e com o seu próprio corpo, né? E aí, seguindo ainda nessa direção, né, da referência, né, que a mente tem, quando você olha, por exemplo, nesse período da quarentena, pessoas aumentando de peso, né, tem essa coisa do comportamento de rebanho, né, digamos assim, né? E aí inconscientemente vem a ideia, se todos estão engordando, então eu também posso engordar, se todos estão comendo de uma determinada forma, então eu também posso comer. Quer dizer, você se sente validado por uma coisa que na verdade você nem gostaria, né, de ter aquilo, mas de alguma forma a sua mente te conduz para esse lugar e você aceita isso como uma verdade. Então, esse comportamento de rebanho que por vezes nós tivemos aí durante a quarentena é bem interessante, né? Porque você acaba se conectando com isso, provavelmente é uma coisa que você não quer, mas que inconscientemente você aceita essa ideia e você se sente validado, digamos assim, para ter os comportamentos ligados à alimentação que você acaba tendo aí no dia a dia, né? Como se você tivesse permissão, digamos assim, para comer além do necessário, né? E aumentar de peso, né? E é claro que tudo isso cria um protocolo mental, né? Se você estabelece isso como padrão no seu dia a dia, isso porque o nosso cérebro ele trabalha muito com padrões mentais. Então, na medida em que você cria esse padrão mental de comer de uma determinada forma, de ter um tipo de comportamento ligado à alimentação no dia a dia, na medida que você faz isso uma, duas, três, quatro vezes, uma semana, 2 semanas, o seu cérebro entende que aquilo é importante para você, que aquilo é a nova dinâmica, o novo protocolo, e isso acaba se repetindo em termos de futuro. Quer dizer, não só agora, durante esse período, mas durante toda a sua vida, né? O seu cérebro criou vários protocolos, desde a sua infância, a relação que você tinha com o alimento, a forma como você conduzia a sua alimentação, tudo isso vai criando protocolos mentais que depois simplesmente vão se repetindo aí pela sua vida toda, né? Então, quando se trabalha nesse nível mais inconsciente, por exemplo, com a hipnose clínica, você trabalha nesse nível mais inconsciente, onde esses protocolos eles são criados e são mantidos, e a ideia é que se rompa, né, com esse tipo de protocolo e se estabeleça novos protocolos mentais para que você comece a ter uma nova forma, né, de se alimentar e novos padrões mentais, né? Então, é extremamente importante pensar exatamente quais são os protocolos. Então, toda vez que você
vai fazer um trabalho, digamos assim, mental em relação a isso, né? Você faz todo um mapeamento para conhecer um pouco a história, né, do paciente, o histórico de vida, né, desde a infância realmente, para identificar quais são esses protocolos e quais são os pensamentos, as emoções que fazem a pessoa ter um determinado comportamento em relação ao alimento, né? Então, trabalhar tudo isso nesse nível mais profundo, mais inconsciente, é extremamente importante, né? É importante saber também que a obesidade é algo multifatorial, né? Quer dizer, não existe apenas um fator específico, né, que leva para o aumento de peso, né? As pessoas aumentam de peso por inúmeros fatores diferentes, né? E é claro que tem alguns fatores que são genéticos, né, e por vezes até por vezes podem ou não ser evitados, e tem os fatores emocionais. É claro que mesmo os fatores genéticos, na medida em que você tem um tipo de alimentação saudável, você convive num ambiente saudável, você pode suplantar mesmo os fatores genéticos, né? Mas a verdade é que esses fatores genéticos, né, ou epigenéticos, né, que são, né, da natureza, da sua natureza, né, a porcentagem disso é muito baixa, né? Quer dizer, a maioria dos casos realmente é algo emocional, está muito mais ligado ao emocional, a comportamentos, né? E é isso que realmente vai fazer a diferença, né, desses fatores que levam ao aumento de peso, assim como os fatores que levam à diminuição do peso, né? Quer dizer, você tem que trabalhar todos esses aspectos emocionais, né? Nesse nível mais inconsciente, mais profundo. Isso você pode fazer com a hipnose clínica, você pode fazer com a psicologia, com formas de terapia, enfim, trabalhar os diferentes aspectos emocionais que aí te conduzirão para um tipo de comportamento diferente, para um tipo de postura diferente em relação ao seu corpo, né? Como você se enxerga, como você se percebe. Por vezes você não tem essa noção conscientemente, isso está num nível mais profundo, mais inconsciente, isso precisa ser trabalhado, né? Porque por vezes a pessoa chega num determinado nível, né? É muito comum essa coisa de chegar num platô de emagrecimento e a pessoa não conseguir ir além, né? Por mais que ela faça, por mais que ela tenha uma dieta restritiva, por exemplo, que ela faça exercícios e tudo mais, ela não consegue ir além, porque na maioria das vezes tem algo emocional ali envolvido que dificulta esse ir além, né, para que você realmente consiga chegar nesse lugar onde você quer chegar em relação ao seu corpo. Então, os fatores emocionais são extremamente importantes e são os principais, né, nessa condução, né, de conseguir realmente ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, um estilo de vida saudável, né? Então, obrigado a todos que estão acessando aí a live. Se vocês tiverem perguntas em relação ao emagrecimento, em relação à hipnose, que é a minha especialidade, então eu sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e muito mais voltado aí para essa questão do emagrecimento. Então, se vocês tiverem perguntas, algumas dúvidas, podem fazer, fiquem à vontade, na medida do possível eu vou respondendo também. Então, na medida em que existe essa mudança de hábito, né, mesmo que você tenha fatores genéticos envolvidos, né, que dificultam a questão do emagrecimento ou né, que te levam para um aumento de peso, mesmo assim eles podem ser controlados na medida em que você consegue ter um estilo de vida, né, mais saudável, né? E é importante perceber que por vezes as pessoas têm essa ideia de que ela vai precisar fazer algo muito restritivo, ela vai precisar de um tipo de comportamento que ela não consegue encaixar, digamos, no dia a dia. Mas é importante saber que todo esse processo ele é feito de pequenos passos, né? São pequenos movimentos, são pequenas mudanças diárias, né, que fazem toda a diferença para o resultado lá na frente, né? Porque se você for pensar, se você fizer uma pequena mudança em cada um dos dias, se você, por exemplo, tirar um dos alimentos que de repente mais calóricos em um dia, depois de uma semana você vai ter vários alimentos que
que você pode ter tirado ali, e da mesma forma ter adicionado novos alimentos, né, que você pode fazer realmente em pequenos passos, em pequenos movimentos, né? Então a ideia é que você não precise fazer grandes mudanças, né? Existe um poder dessas micromudanças, né? São pequenas alterações no dia a dia, né? Mas é importante sempre lembrar que você precisa estar ativo nesse processo, né? A gente sabe que as motivações, de uma forma geral, elas não são naturais, né, do ser humano. Existe, e tem duas motivações naturais, que é a de descansar e dormir e comer, né, que são motivações naturais, quer dizer, comer e dormir fazem parte, né, da natureza humana. Você precisa fazer isso. Então, é uma motivação natural. Na medida que você tem fome, você come, na medida que você está cansado, você descansa. E aí perceba que quando você precisa restringir uma alimentação, você está indo contra essa natureza humana. Quando você precisa fazer exercício físico, você está indo contra a natureza humana do descanso, do relaxamento. Então perceba que você precisa se colocar em movimento para que, digamos, esse protocolo mental seja instaurado, né? Porque não é natural, né, do ser humano você evitar, digamos, alimentos, né? Porque se a gente for voltar no tempo, né, no cérebro reptiliano, lá no homem pré-histórico, a tendência era comer o máximo possível porque ele não sabia quanto tempo ia levar para ter alimento novamente. Então, o nosso cérebro, ele foi projetado, né, ele foi estruturado há muitos milhares de anos atrás. Então, é um tipo de comportamento que, por vezes, nós não temos muito controle, né? Essa coisa de comer em demasia. Então, você precisa fazer esforço para frear tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, na medida em que você mostra para o seu cérebro, para a sua mente, que você não precisa dessa quantidade excessiva, que logo em seguida tem um novo alimento, naturalmente o seu cérebro vai entendendo esse tipo de circunstância e vai criando um novo protocolo. E, ao mesmo tempo, o que não era prazeroso inicialmente pode se tornar prazeroso. Então, se inicialmente você, por vezes, não gosta de frutas, não gosta de verduras ou legumes, na medida que você se força a comer algumas vezes, você começa a mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante para você, e aí sim ele começa a tornar aquela relação saudável, aquela relação prazerosa, né, melhor dizendo. Você começa a ter prazer também em coisas que você não tinha prazer antes, né? Porque se você olhar para o passado, talvez tenham coisas que você faz hoje que você não fazia há um tempo atrás, tem coisas que você gosta hoje que há um tempo atrás você não gostava. Então, de alguma forma, você foi incorporando coisas na sua vida e você foi aprendendo a gostar, né, de coisas que foram sendo incorporadas no seu dia a dia. Então, aquilo que você quer trazer para o seu dia a dia, você precisa incorporar de uma forma gradativa e, inicialmente, existe um esforço maior, né, existe um esforço maior inicial para que depois isso se torne mais natural e isso se torne automatizado, né, digamos assim, no seu dia a dia. Outra coisa também importante é essa relação com o tempo, né? As pessoas buscam sempre uma coisa muito veloz, uma coisa muito rápida, né, em termos de emagrecimento. Então as pessoas querem, sei lá, de repente diminuir 20 quilos em 15 dias, em um mês, alguma coisa nesse sentido. E aí entram em dietas, às vezes restritivas demais, e isso normalmente não é algo saudável que você estabelece com o seu próprio corpo, né? Porque quando você faz uma dieta muito restritiva, você não vê a hora de terminar a dieta para voltar a comer. Então, e não é isso que vai resolver, porque depois você pode até perder alguns quilos nesse período, mas depois você volta a ganhar novamente esses quilos, porque a dieta não é algo sustentável, né, no longo prazo, né? Então, é importante você estabelecer metas de tempo maiores, né? Por exemplo, você pode estabelecer que você quer perder 20 quilos, por exemplo, em um ano, né? Emagrecer, talvez isso já aconteça há mais. Se você olhar para quanto tempo, de repente, você está querendo
de um ano, por exemplo, que você já está tentando, né? Só que quando coloca uma projeção de um ano, você talvez ache muito tempo. Mas se você olhar para o passado e identificar quantos anos você já está tentando emagrecer, talvez é muito mais de um ano, né? Então, por vezes, colocar essas projeções num período maior, só que aí, é claro, você precisa começar a fazer essas mudanças hoje, né? No primeiro momento, no primeiro instante, né? Você precisa colocar isso em prática e mostrar para o seu cérebro, para a sua mente, que aquilo é importante para você, né? Que ter uma alimentação saudável é importante para você, e aí fazer pequenas mudanças no dia a dia, né? E isso vai fazer toda a diferença, né? Essa noção de tempo é que você talvez precise mudar para ter uma relação diferente com o tempo e o emagrecimento, né? Porque um estilo de vida, ele é a longo prazo, né? Quer dizer, a ideia é que você tenha uma alimentação saudável para toda a sua vida e não por apenas alguns períodos ou alguma fase da sua vida. Mas por isso que eu não concordo muito com a ideia de dieta, né? Porque a dieta ela tem um curto espaço de tempo, né? E depois você precisa voltar à sua vida normal. Então a ideia é que você traga para o seu dia a dia normal, digamos assim, já um estilo de vida mais adequado, uma dieta mais saudável, né? E que isso possa se levar para o dia a dia realmente, né? Outra coisa interessante que por vezes as pessoas não se dão conta é essa relação de causalidade, né? De causa e consequência. Às vezes aquilo que você faz hoje, por vezes, leva muito tempo para você perceber as consequências. E aí você não se dá conta, né, que aquilo de como você está, digamos, se alimentando hoje, terá uma consequência daqui a um ano, e como você está hoje, nesse exato momento, é consequência de escolhas que você fez no passado, no mês passado, no ano passado, há 10 anos atrás, né? Então, é importante perceber isso também, para que você tenha essa relação diferente, né, com o tempo, né? Porque a diferença entre o que é saudável e o que não é saudável é o fato de que o que não é saudável, por vezes, ele pode até ser prazeroso, mas ele é prazeroso no momento presente, e depois ele se torna algo ruim ou até mesmo traz dor. Já o saudável, ele é prazeroso no presente e ele continua sendo prazeroso no futuro, quer dizer, ele é um eco de bem-estar, né? Ele continua reverberando algo positivo no seu futuro. Então, as suas escolhas diárias determinam como você estará daqui a algum tempo, e saiba que o lugar que você está hoje é consequência das escolhas que você fez também em relação ao passado. E para que você mude, né, tudo isso, você precisa começar a ter atitudes agora, no presente, e continuar isso, ter realmente uma rotina, né, de mudanças no seu dia a dia. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, lembrando que eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Meditos Brasil, que tem inúmeras sessões de hipnose lá para trabalhar o emagrecimento, para te ajudar. Então, são sessões gratuitas, né, de hipnose que vão te ajudar. E eu também tenho um pacote, né, com 14 sessões de hipnose para o emagrecer definitivo. Inclusive, tem o link aqui na bio do TikTok mesmo, e com 50% de desconto, né, com o cupom TikTok, você consegue 50% de desconto nesse pacote, que é um pacote bastante estruturado, né, são 14 sessões onde eu trabalho os diferentes aspectos emocionais, né, que envolvem esse processo de emagrecimento. Então, digamos assim, é uma estrutura de pacote extremamente importante, né, extremamente com resultados, né, que as pessoas trazem, né, um feedback extremamente positivo, né, desse pacote, né, do emagrecer definitivo. Então tem o link aqui na bio, e também tem o desconto de 50% para você que quiser adquirir então esse pacote, e com resultados realmente bem interessantes, né, as pessoas têm relatado, trazido feedbacks muito positivos, né, em relação ao pacote.